Bom dia, oitavo ano. Vamos para a nossa aula de hoje. Vamos iniciar a unidade nova da nossa apostila, tá? Unidade 4 da nossa apostila do segundo bimestre. E agora nós vamos falar um pouquinho a respeito do clima na Terra. Essa nossa unidade vai falar a respeito do clima na Terra. E nós iniciamos a nossa unidade com essa imagem aqui, né? Essa imagem de uma enchente urbana. Então, na nossa primeira página da apostila, além dessa imagem, nós temos uma reflexão aqui para nós fazermos, que a dinâmica do clima na Terra, ela depende de um equilíbrio, né, entre diversas variáveis. E que variáveis será que vocês acham que influenciam no clima da Terra? Essas três primeiras perguntinhas aqui são perguntinhas só para nós debatermos essa questão, né, para vocês verem o que vocês já sabem a respeito desse conteúdo, a respeito de clima, e o que será que influencia no clima da Terra? Quais são as variáveis que influenciam? Algumas delas são temperatura, a umidade, velocidade dos ventos, a pressão atmosférica, o nível dos mares, né? São exemplos de algumas variáveis que influenciam no clima da Terra. E o que será que mantém a temperatura da Terra? O que mantém a temperatura da Terra é o efeito estufa. Tá, gente? Que é um efeito natural. Vocês já estudaram a respeito dele lá no 7º ano, né? O que vem a ser o efeito estufa. Nós já comentamos também que nós falamos sobre efeito estufa e sempre a gente associa o efeito estufa a uma coisa negativa, né? O efeito estufa causa desastres climáticos, o efeito estufa isso, o efeito estufa aquilo. Mas, na verdade, se não fosse o efeito estufa, não existiria vida na Terra, né? Nós não conseguiríamos manter a temperatura da Terra constante para a vida se desenvolver aqui. Então, o efeito estufa, ele é um efeito natural e necessário para que exista vida na Terra, mas o problema é que ele vem se intensificando e aumentando a média da temperatura terrestre. Aí isso sim pode trazer problemas futuramente, né? E como que os países têm se organizado em negociações a respeito do clima? Vocês já devem ter ouvido falar do Protocolo de Quioto, do Acordo de Paris, que são acordos internacionais que falam a respeito de convenções do clima, né? Os países eles têm se organizado, se responsabilizando em emitir menos gases poluentes para tentar diminuir esse efeito estufa excessivo, né, que pode causar danos no planeta. Então, a gente tem alguns protocolos a serem seguidos pelos países para tentar respeitar mais o nosso planeta e manter o nosso clima para condições que a gente possa viver bem, né? Então, agora nós vamos entrar aqui no nosso conteúdo e antes disso, quero passar um videozinho para vocês, tá? Um videozinho que tem aqui na nossa apostila, no livro digital da nossa apostila, que é um resuminho, mais ou menos, aqui de tudo que a gente vai estudar. Então, vamos ver o nosso videozinho aqui. Sobre alterações climáticas. As mudanças no clima são consequência do aquecimento do planeta. A maioria dos cientistas já acredita que é a ação nociva do homem sobre a natureza que intensifica a emissão de gases poluentes na atmosfera, elevando a temperatura da Terra. Vamos entender como isso acontece. A Terra é aquecida por um fenômeno natural chamado efeito estufa. Sem ele, o planeta seria muito frio e a vida das espécies estaria ameaçada. Podemos comparar com uma estufa usada no cultivo de plantas. Os raios solares passam gerando calor, que é retido pela estufa e ajuda as plantas a crescerem. Na atmosfera, os gases de efeito estufa permitem que o calor gerado pelos raios do Sol seja retido, como um cobertor sobre o planeta, mantendo a temperatura estável na média de 15 graus Celsius. Mas essa temperatura está se elevando na superfície terrestre por causa do aumento da concentração de gases na atmosfera, especialmente o gás carbônico, que é produzido a partir das queimadas em florestas e da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, que abastece os carros a gasolina e a óleo diesel.
Outros gases também contribuem para potencializar o efeito estufa, como os gerados a partir das fazendas de criação de gado. Desde o início da industrialização até os dias atuais, a temperatura média da Terra já teria subido quase 1 grau Celsius. No ritmo atual, as previsões são de que a temperatura do planeta possa aumentar em 4 graus Celsius até 2100. Isso pode impactar ainda mais o clima, provocando derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, desaparecimento de áreas costeiras, temperaturas extremas, secas prolongadas, tempestades, furacões, inundações que afetariam a produção agrícola e ameaçariam a vida de espécies animais e vegetais. A China e os Estados Unidos são os países que mais emitem gases poluentes do planeta. O Brasil está em 7º lugar no ranking. Para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e limitar as mudanças climáticas, é necessário um esforço global. Todos os países devem se comprometer a reduzir o desmatamento e promover ações de reflorestamento, priorizar o transporte público de qualidade, ampliar a produção e incentivar o consumo de biocombustíveis, estimular o uso de fontes renováveis, como as energias solar e eólica, modernizar os processos industriais para torná-los menos poluentes e mais, reduzir a produção de lixo, investir na reciclagem e reutilização de materiais e melhorar as práticas agropecuárias. Governos e setores produtivos da sociedade têm que fazer a sua parte. Mas cada um de nós também pode contribuir adotando hábitos de consumo sustentáveis, economizando energia e dando preferência ao transporte público. É importante ajudar na conscientização da sociedade e cobrar dos governantes o compromisso com as boas práticas ambientais para tornar a nossa Terra um planeta melhor de viver. Então, nesse videozinho aqui, né, nós pudemos observar, na verdade é um quiz, tá? A respeito do clima, do aquecimento global e tudo mais. E a gente então está vendo lá que o aquecimento global tem muitas causas, e a ação humana, com certeza, é uma das mais determinantes, né? Então, desde a Revolução Industrial, onde surgiram as máquinas a vapor, que começou a queima de combustíveis, né? A temperatura da Terra tem subido devido a esse aumento excessivo da emissão de gases poluentes, né? Então, a ação humana contribui muito para o aumento da temperatura do planeta, porque tudo que a gente faz emitindo gases poluentes faz com que a temperatura aumente, porque, como vocês viram lá no videozinho, né? Os raios solares entram aqui, são absorvidos pela atmosfera, pelo solo, e quando eles são refletidos, eles ficam presos aqui dentro como se fosse uma estufa, né? Então, depende de nós também, da mudança de hábitos nossa, né? Não só pensar lá nas indústrias, o que os países que emitem muitos poluentes devem fazer, mas tem que partir de cada um de nós essa mudança de hábitos, né? Para fazer com que o nosso planeta continue sendo um planeta agradável para se viver, tá? Então, agora voltando aqui para o nosso conteúdo, né? A gente fala muito a respeito quando a gente fala a respeito de clima, gente, aqui diz, ó, que a gente confunde muito com o estudo do tempo, tá? O que nós temos que tomar cuidado? Clima e tempo são conceitos diferentes, tá? O tempo é a condição da atmosfera num determinado momento e num determinado local. Então, o tempo muda a todo momento. É o que vocês veem na previsão do tempo, digamos. Quando vocês vão assistir o jornal lá, eles dizem a previsão do tempo. A temperatura vai variar de tantos graus até tantos graus, vai chover, não vai chover, vai ter vento. E isso muda de um dia para o outro, de um instante para o outro. Então, isso é o tempo, tá? Ele é específico para determinados momentos e locais. Ele pode mudar a todo instante, né? Mas, e o que influencia, né? Quais são as condições do tempo? Temperatura do ar, umidade do ar, pressão atmosférica, velocidade e direção do vento e a precipitação das chuvas. Já o clima ele pode ser entendido como uma sequência cíclica de variações das condições atmosféricas,
Então, aquelas temperaturas, aquelas condições, aquela quantidade de chuvas, elas se repetem sempre nas mesmas etapas, nas mesmas épocas do ano, né? E isso determina o clima, tá? Então, são elementos climáticos, né? Que é uma sequência de elementos climáticos que vão se repetindo, né? E para entender um pouquinho dessa dinâmica do clima, a gente tem que entender que existem fenômenos naturais que influenciam nisso, tá? Fenômenos naturais são aqueles que surgem naturalmente, não é por causa da ação humana, né? Como é o ninho, as erupções dos vulcões e tudo mais. E também fenômenos relacionados à ação humana, né? E as possíveis consequências deles sobre o clima. A ação humana aí seria, né? Emissão de gases poluentes, criação de grandes rebanhos de animais, que eles emitem uma grande quantidade de gás metano, né? Então, desde lá da Revolução Industrial, a ação humana também interfere no clima. Então, é uma mistura de fenômenos naturais e artificiais, que é através da ação humana, tá? Mas agora, o que será que interfere no clima? Né? Vamos ver aqui um pouquinho. Aqui está mostrando a imagem de uma geleira derretendo lá na Noruega, né? Então, devido ao aquecimento global, pode acontecer o derretimento das geleiras e aumento do nível dos mares, né? E quais são as influências, né? A influência dos fatores do clima. Então, nós temos, gente, fatores astronômicos e fatores terrestres que influenciam no nosso clima, tá? O que seriam os primeiros, os fatores astronômicos? Fatores astronômicos estão relacionados aos movimentos da Terra, de rotação e translação, e também da inclinação do eixo da Terra. Nós vimos que o movimento de translação, somado à inclinação do eixo da Terra, é a responsável pelas estações do ano, né? Então, isso define também o tipo de clima que nós vamos ter em cada época do ano por causa da mudança das estações. Então, aqui a gente tem uma figura que mostra mais ou menos, né? Ó, devido à inclinação do eixo da Terra e do movimento de translação, aqui nós estamos vendo a representação da estação do verão no hemisfério sul. Né, ó, como o nosso eixo aqui é inclinado, o que está acontecendo? Os raios solares estão chegando mais facilmente aqui no hemisfério sul, né? Ele está mais próximo do Sol. Aqui eles até fazem uma medida, ó, do tamanho aqui do segmento de reta dos raios, para vocês verem que aqui no norte demora muito mais para a luz chegar devido a essa inclinação do que aqui no sul, como é bem curtinho aqui o segmento, ó, que representa a distância, né, que a luz do Sol tem que percorrer para entrar na atmosfera da Terra, em comparação aqui com o norte. Então, aqui nós temos o verão no hemisfério sul. Aí, quando a Terra vai girar lá para o outro lado do Sol, que o Sol vai ficar para o lado de cá, aí nós vamos ter aqui as distâncias menores para os raios de luz chegarem no norte, né? Aí vai ser verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Então, os fatores astronômicos estão ligados com a inclinação do eixo da Terra e os movimentos terrestres, de rotação e translação. Tá? Translação, no caso, né? Já os fatores terrestres, gente, são fatores aqui, de dentro do planeta, né? Coisas que acontecem aqui dentro, que não tem a ver lá com o espaço. Então, o primeiro deles é a latitude. Como que a latitude influencia, gente, no clima? Então, aqui nós temos, ó, o planeta Terra dividido em zonas, tá? Zonas de clima. E as zonas aqui, de acordo com a latitude são essas linhas aqui, ó, que dividem a Terra, linhas horizontais que cortam a Terra. Tá? Então, nós temos a principal linha aqui, é a linha do Equador, né, que divide o nosso planeta em duas partes. Acima da linha do Equador nós temos o hemisfério norte, abaixo da linha do Equador nós temos o hemisfério sul. Aí nós temos aqui Trópico de Capricórnio e Trópico de Câncer, que são as outras duas linhas de latitude bem importantes, né? E depois nós temos aqui em cima também a linha que determina a partir de onde começa ali o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Então aqui, gente, através da latitude a gente já consegue ver as grandes faixas, né? Faixas de clima que nós temos aqui no nosso planeta. As grandes zonas climáticas do nosso planeta. Então, aqui, ó, próximo da linha do Equador, é onde acontece a maior quantidade de incidência de raios solares,
tá? Então, nós temos aqui a zona tropical. Depois a gente vai ver a característica de cada clima, mas a zona tropical é a zona que tem as temperaturas mais elevadas, né? Então, aqui, ó, acima da linha, entre a linha do Equador e o Trópico de Câncer e entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, nós temos a zona tropical do planeta. Aí, aqui, acima do Trópico de Câncer, nós temos a zona temperada do norte, e aqui abaixo do Trópico de Capricórnio, a zona temperada do sul, né? Então, são as zonas de clima temperado. E bem nos extremos do planeta, nós temos as zonas de clima polar, né? Que é onde acontece a menor incidência de raios solares, e por isso a gente tem as temperaturas mais baixas, né? As partes do planeta que possuem gelo. Tá? Então, aqui as grandes zonas climáticas da Terra, de acordo com os paralelos, que são as linhas da latitude. Tá? Então, a latitude é um dos fatores terrestres que influencia no clima. Além da latitude, nós temos a altitude, tá, pessoal? O que é a altitude? É a altura, né, que uma região se encontra de acordo com o nível do mar. Então, aqui nós temos, por exemplo, ó, Rio de Janeiro, que é uma cidade litorânea, né, fica no nível do mar. Então, a temperatura média do Rio de Janeiro é de 22 graus Celsius. Já Campinas, aqui ó, em São Paulo, está a uma altitude de 700 metros em relação ao nível do mar. Ela já tem uma temperatura média de 20 graus Celsius, mais baixa que a do Rio de Janeiro, né? E já aqui em Campos do Jordão, que é uma cidade bem alta, ó, fica a 1.700 metros de altitude em relação ao nível do mar, a temperatura média lá já baixa para 18 graus. Tá? Então, conforme aumenta a altitude, a temperatura no mesmo dia e no mesmo horário tende a diminuir. Por quê, gente? Se eu fosse pensar, mas Campos do Jordão não está mais próximo do Sol, porque está mais alto do que o Rio de Janeiro, né? É que lá, vocês viram lá no videozinho do efeito estufa, o que faz aquecer o nosso planeta? Os raios solares incidem aqui na atmosfera, são absorvidos aqui pelo solo, e o solo emite de volta, reflete esses raios solares, são esses raios solares refletidos que causam o aquecimento, tá? Então, os raios solares refletem aqui, ó, e eles vão subindo, subindo, quanto mais alta vai estar a cidade, menos raios refletidos chegam lá em cima, tá? Por isso que as temperaturas são mais baixas. Então, além da latitude, o segundo fator terrestre que influencia no clima é a altitude, tá? Cidades mais altas em relação ao nível do mar tendem a ter temperaturas mais baixas, tá? Agora, o terceiro fator que nós temos aqui na nossa apostila que influencia também o clima é o relevo, tá? O relevo também influencia no clima das regiões do planeta, por quê? Porque um local que tem muita cadeia de montanhas, né? Aqui nós temos, ó, a cidade de Curitiba e aqui a gente pode ver a Serra do Mar, tá? Então, quando a gente tem lugar com cadeia de montanhas, como aqui a Serra do Mar, por exemplo, do Paraná, essa cadeia de montanhas ela é capaz de bloquear ventos e massas de ar que vêm do litoral. Então, isso também ajuda a definir o clima de uma localidade, tá? Então, o relevo, se a gente vai ter montanhas, se a gente vai ter planícies, né, lugares mais planos, tudo isso também vai influenciar nos ventos e no clima do local. Depois a gente vai ver a vegetação, tá? A vegetação também influencia no clima. Por quê? Porque nos locais que a gente tem com uma grande vegetação, né, que tem grandes áreas verdes, tem sempre temperaturas mais amenas, tá? Por quê? Por causa da formação de sombras, por causa da absorção de calor que as plantas fazem, tá? Então, o calor não é absorvido todo pelo solo, ele já é absorvido também pelas plantas. Um local que tem bastante plantas tem uma maior umidade do ar e também absorção de água nos solos. E isso tudo faz com que as temperaturas fiquem mais amenas, tá? Já por outro lado, né, quando a gente faz desmatamento e tira a área verde, podem surgir as ilhas de calor, tá? As ilhas de calor é um efeito observado nas áreas urbanas, em que a temperatura é significativamente maior do que nas áreas rurais no entorno. É muito mais quente na cidade do que em volta, né? Isso porque os materiais que tem lá na cidade, o concreto e tudo mais, absorvem e armazenam muito mais energia solar do que a vegetação, tá? Então, a vegetação influencia também no clima. Aí, o próximo fator que nós temos aqui na apostila é a maritimidade, tá? A maritimidade diz respeito, gente, à quantidade de água presente na localidade, tá? Então, quanto mais água nós tivermos, por exemplo, lá na praia, né?
que é perto do mar, a gente tem uma menor variação de temperatura, tá? A amplitude térmica é menor. A temperatura do dia e da noite é próxima, tá? Por quê? Porque a água, gente, ela tem um calor específico muito grande. Ela precisa de muita quantidade de calor para aquecer. Mas ela também, consequentemente, ela demora muito para aquecer, mas ela demora muito para esfriar. Então, ela mantém essa temperatura durante a noite, fazendo com que o clima da região também se torne mais ameno. Tá? A amplitude térmica é menor. A diferença de temperatura durante o dia e a noite é menor. Tá? Aqui eles dão um exemplo, ó, da construção da Itaipu. Tá? Quando foi feita a construção da Itaipu, que foi feita a inundação de uma área muito grande, né? A gente ficou com muita água retida ali na represa, e isso fez com que alterasse o clima da região, porque essa quantidade de água aqui fez diminuir a amplitude térmica dessa região. Tá? E o último fator que nós temos aqui é continentalidade. A continentalidade, gente, é o contrário da maritimidade. Tá? A continentalidade é, digamos, a quantidade de terra que a gente tem. Né? A maritimidade é a quantidade de água que a gente tem no local, a continentalidade é o contrário, é a quantidade de terras continentais que a gente tem. E como a terra tem um calor específico muito menor que o da água, como ela esquenta muito mais fácil, ela também esfria muito mais fácil que a água. Tá? Então, por isso, as amplitudes térmicas são maiores. É muito quente durante o dia e muito frio durante a noite, por exemplo, como acontece nos desertos, né? Ó, nos desertos, aqui a gente pode ter 40 graus durante o dia e temperaturas até negativas durante a noite, né? Aqui diz inferiores a 10, mas podem ser até negativas, porque essa falta de água faz com que o calor absorvido durante o dia seja perdido muito rápido durante a noite, tá? Então, a amplitude térmica é grande, a variação de temperatura de máximas e mínimas é muito grande devido à falta de água. Tá? Então, esses são os primeiros fatores aqui que a gente observou que influenciam no nosso clima. Tá? Então, lembrem lá, fatores astronômicos são os fatores que dizem respeito lá ao espaço, né? Não tem a ver com aqui especificamente com a Terra e o que tem dentro da Terra. É a inclinação do eixo e os movimentos da Terra, né? Já os fatores terrestres são fatores daqui de dentro do nosso planeta. Então, latitude, que são as linhas, né, que dividem o planeta em grandes zonas de clima. Latitude, altitude, lembrem lá, quanto mais alto for, mais alto tiver a região que a gente está analisando, né, em relação ao nível do mar, menores são as temperaturas. O relevo, né, que cadeias de montanha, ou se eu não tenho montanha, se eu tenho uma região muito aberta, se são planícies, planaltos, né, depressões, tudo isso vai influenciar no clima. A vegetação, maritimidade e continentalidade. Tá? Esses são os fatores que a gente estudou aqui que influenciam diretamente no clima de uma região. Tá? Agora, aqui nas conexões, gente, eles vão falar aqui a respeito das ações humanas e das mudanças climáticas, né? Então, a gente já viu lá no videozinho que desde a Revolução Industrial a emissão dos gases de efeito estufa aumentou, né? E isso fez com que aumentasse a temperatura média da Terra. Então, está acontecendo um aquecimento global, um efeito estufa descontrolado, digamos assim, né? E isso causa muitas mudanças climáticas. Aí aqui nós temos algum material que foi divulgado pelo INPE com perguntas e respostas, tá? A respeito disso, a respeito do clima, tá? Então aqui, ó, eles reproduziram esse material aqui na apostila de vocês só para mostrar. Então aqui, ó, a segunda perguntinha. Quem são os vilões das mudanças climáticas? É a queima de combustíveis, né? Queima de combustíveis fósseis, queimadas também, né? Desmatamento, decomposição de lixo. Esses são os vilões das mudanças climáticas, porque é através da queima de combustíveis fósseis, queimadas, desmatamento e decomposição de lixo que são gerados os gases poluentes. Tá? Aí aqui, quais são as consequências do aquecimento global? O aumento da temperatura, né? Aumento da temperatura média da Terra. E isso é muito grave para os seres vivos, tá? Porque, ó,
vai acontecer extinção de espécies animais e vegetais devido ao aumento da temperatura, alteração na frequência e na intensidade das chuvas, vão acontecer grandes períodos de chuva e depois grandes períodos de seca, tá? Elevação do nível do mar, intensificação dos fenômenos meteorológicos, então o nível do mar vai se elevar, algumas cidades litorâneas podem desaparecer por causa disso, né? E a intensificação dos fenômenos meteorológicos é chuvas mais severas, né, vendavais, como eu já tinha falado ali também a respeito da intensidade das chuvas, né, com grandes secas e grandes ondas de calor e grandes períodos de chuva, então tudo isso vai se intensificar. Então isso tudo vai acabar como se fosse desregulando, né, o nosso planeta. Vai acabar trazendo consequências muito graves para nós. Aí aqui depois, o que o desmatamento de florestas tem a ver com a mudança do clima? Né? Então aqui, ó, no Brasil, 58% das emissões dos gases do efeito estufa são provenientes de queimadas e desmatamento. No Brasil a gente ainda tem muitas regiões de floresta, né? E essas florestas estão sendo destruídas para criação de animais, plantações, enfim, né? E então, ó, mais da metade dos gases que são emitidos são por causa de queimada e de desmatamento. Né? E nós vimos lá que as plantas, a vegetação, né, ela influencia muito no clima também. Então, a falta da vegetação vai fazer com que a gente tenha mais amplitude térmica e mais variações nas temperaturas. Né? Aí aqui, como que eu posso ajudar a reduzir os efeitos das mudanças climáticas? Então, mudando os nossos hábitos e costumes, né? Como eu falei, depende de cada um de nós. Então, a gente precisa economizar energia, né? A gente precisa reciclar o lixo, a gente precisa sempre que possível ir de bicicleta para o colégio, não usar tanto carro, né? Na nossa cidade, como é uma cidade pequena, não é comum o uso de transporte público, mas em cidades maiores sim, né? Em vez de ir de carro para o trabalho todo dia, vai de bicicleta, vai de ônibus, então economizar água, economizar energia elétrica, reciclar o lixo, não jogar pilhas no lixo comum, né? E nem jogar em algum lugar com vegetação, o que contamina o solo e tudo mais. Incentivar o reflorestamento, né, para aumentar as áreas verdes, que são muito importantes para reduzir as temperaturas máximas. Aqui também fala, ó, pintar telhados com tinta refletiva pode diminuir a temperatura interna de uma construção. Muitas casas utilizam manta térmica, né, na construção, para colocar no telhado, para diminuir a absorção de calor também. Então, atitudes do nosso dia a dia são muito importantes também para reduzir os efeitos das mudanças climáticas, né? Aqui está falando até dos automóveis flex e também dos automóveis, que a gente viu muito isso quando a gente estudou energia, né? Dos automóveis dos motores elétricos, né? Que não vão mais se mover através de combustíveis, né? E sim de energia elétrica. Mas aqui, podendo ter um automóvel flex, a gente deve dar prioridade para o álcool, que é menos poluente do que a gasolina, né? Então, esse foi o início, né, gente, do nosso primeiro conteúdo aqui da apostila. Hoje a gente vai só conversar um pouquinho a respeito, não vamos fazer atividade nem nada. Então, façam as anotações de vocês, grifem o que vocês acharam importante lá na apostila. Se vocês tiverem dúvidas a respeito desse nosso conteúdo, mandem as perguntas de vocês, que eu estou aqui à disposição para ajudar, tá bom? E uma boa semana para todos vocês. Até a nossa próxima aula.